Olha só, você sabe o que é uma pessoa alienada? Eu vou te dar um exemplo muito bom do que é uma pessoa alienada. Você sabe quem é Bertrand de Orleans e Bragança? Dom Bertrand de Orleans e Bragança? É o herdeiro do que um dia foi a família imperial brasileira. Não existe mais família imperial, isso acabou há 130 anos, quando começou a República. Mas ele acha que existe uma família imperial e que ele é o herdeiro dessa família. Bom, ele deu uma palestra no Itamaraty e disse que problema racial tem lá nos Estados Unidos, essa história de George Floyd, isso é coisa de americano. No Brasil não existe problema racial, que no Brasil todo mundo se dá bem, que nós somos um povo pacífico, leal, ordeiro e amável. Parece que ele não sabe o país em que ele vive, mas é mais grave porque parece que ele não sabe quem é a família dele. Porque eu acho que ele não sabe o que a família dele fez nesse país, porque nós temos um problema racial sim, e em grande parte foi criado pela família dele. Ou não foi a família dele que trouxe esse monte de escravo para cá não da África? Se ele não sabe o que a família dele fez, eu vou contar. Vem comigo que você vai entender. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias. Todos os dias você pode vir, tem vídeo novo, tem informação para você, tem 2 lives por dia, às 10 da manhã e às 7 da noite. Venha para participar que você é convidado. E por tudo isso eu só te peço para você se inscrever no canal. Você dá um cliquezinho, é rápido, você não tem ideia do quanto ajuda a gente a produzir o trabalho, tá? A gente precisa crescer, a gente precisa levar informação para mais pessoas, então você se inscreve que você ajuda pra caramba. Tamo combinado? Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí é a seu critério, tá bom? Então olha só, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, eu nem sabia que ele tem um cargo no Itamaraty. Né? Ele é assessor do presidente para assuntos internacionais. Nem sei se esse cargo é remunerado, não é? Eu sei que ele deu uma palestra lá. E nessa palestra, dentro do Itamaraty, ele falou o seguinte: o Brasil não tem problema racial. Estão querendo inventar no Brasil um problema que não existe. Porque aqui todo mundo se dá bem, nós temos uma democracia racial. Sabe aquela história de que o Brasil é o paraíso das 3 raças? Ele disse isso. Para você ter uma ideia, assim, ó, só do quanto esse cara é alucinado, ele já escreveu um livro, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Ele escreveu um livro para combater o que ele chama de psicose ambientalista. Porque ele disse que a floresta tropical não pega fogo nem com lança-chama, que isso é tudo psicose ambientalista. Olha que cidadão. Mas eu acho engraçado esse povo que vem falar que o Brasil não tem o problema racial, né? O Brasil é o paraíso das 3 raças. Vocês já repararam que quem fala que o Brasil é o paraíso das 3 raças é sempre um branco? Você não vê essa frase saindo da boca de um índio, você não vê essa frase saindo da boca de um negro, você sempre vê pessoas brancas falando isso. Já reparou? E para ele falar isso, eu acho que ele não sabe nem quem é a família dele. Sabe? Eu acho que ele não sabe o que a família dele já fez nesse país. Mas eu vou passar rapidamente um plano maquiavélico que a família dele traçou e que gerou o problema racial que nós temos. Sim, nós temos uma questão racial criada pela família dele no Brasil. E eu vou te explicar rapidamente, tá? Então nós tínhamos uma família real portuguesa, da qual ele descende, que trouxe esse monte de gente que eles sequestravam na África, mais de 10, 12 milhões é o que se estima que foram sequestrados na África e trazidos para o Brasil. Chegaram aqui mais ou menos uns 5 milhões. O que aconteceu com o resto? Morreu na viagem. O que acontecia quando morria na viagem? Jogava no mar. Gente, foram tantos cadáveres jogados no mar que isso mudou o hábito alimentar dos tubarões. Acredite você ou não. Os tubarões começaram a acompanhar as caravelas, os navios portugueses, os navios negreiros, porque era comida farta. Você consegue imaginar um negócio desse? Os tubarões começaram a acompanhar. Bom, trouxe muita gente para cá. O Brasil cresceu com o trabalho não remunerado dessas pessoas. Ele acha que está tudo certo. Mas, em 1804, aconteceu uma coisa que deixou a família portuguesa assim, ó, assustada, de olho aberto, que foi a Revolução Haitiana.
A independência do Haiti, de 1804, foi o final da Revolução Haitiana, que durou quase 15 anos. Foi de 1791 até 1804. E o Haiti tinha uma certa semelhança com o Brasil, apesar de ser bem pequeno. O Haiti tinha uma maioria de população negra e uma minoria branca que mandava. Quando o Haiti ficou independente da França, inspirado muito pelo ideal da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso não combina com trabalho escravo. A hora que o Haiti ficou independente, aboliu a escravidão. E aí, como uma maioria preta, o que aconteceu? Os negros tomaram o poder dos brancos. O imperador ficou assim. E aí ele já sabia, eu não posso permitir nunca que os pretos tomem o poder no Brasil. Nós não podemos deixar que isso aconteça, porque o Brasil era muito maior, tinha muito mais negros. Se os negros quisessem tomar o poder, não ia ter condição de controlar. Mas, em 1808, Napoleão invade Portugal. E a família dele, a família desse Dom Bertrand, que se orgulha tanto de ser da família, fugiu para o Brasil, covardemente, deixando a população portuguesa à própria sorte, para morrer na mão do Napoleão. Fugiu e largou o país para trás. É engraçado essa família real, que só quer ser família real na hora de tomar vinho. Na hora que o país está sendo invadido, de defender o povo, foge, cruza o oceano e vai se esconder lá do outro lado, na América do Sul. Foi o que a família dele fez. Fugiu para o Brasil. Mas quando eles vêm para cá, isso fortalece o império aqui. Então, se tinha alguém querendo ficar independente, com o imperador aqui, aquilo sossegou um pouco. O Haiti ficou independente e acabou com a escravidão. Mas a independência do Brasil também foi proclamada pelo próprio filho dele, que era um português. Então não tinha muito perigo. Mas no restante da América do Sul tinha um tal de Simão Bolívar. Esse Simão Bolívar, ele tentou separar aqui a América do Sul, a América Espanhola, da Espanha. Só que de uma primeira vez não deu muito certo. Ele perdeu. E quando ele perdeu, ele fugiu para o Haiti. E lá no Haiti, os haitianos falaram para ele assim, ó, nós vamos te ajudar. Nós vamos fornecer homens, armas e dinheiro. Você quer? Nós queremos uma contrapartida. Quando você fizer a independência da Espanha, você acaba com o trabalho escravo. Fechado? Fechado. E assim foi acontecendo. O Simão Bolívar foi fazendo a independência dos países e foi acabando com o trabalho escravo. Por isso que o Brasil foi o último país das Américas a acabar com o trabalho escravo, porque o Haiti, que era francês, já tinha acabado, a América Espanhola estava acabando com o trabalho escravo e só ficou o Brasil. Aí nessa situação começou a dar o desespero. E se acontecer aqui? Aí eles começaram, a família dele, Dom Pedro, começou a tomar providências para que nunca os pretos tivessem chance nesse país. Primeira coisa, logo a partir de 1824, os pretos foram proibidos de frequentar escolas. Diziam que eles eram portadores de doenças contagiosas. Era isso que falava a lei. Uma lei complementar de 1824. Os pretos são proibidos de frequentar escolas porque são portadores de doenças contagiosas. Então esse foi o primeiro ponto. Os negros africanos, na verdade, eles sequer tinham direito a estudar. Eles não eram brasileiros, a educação era um direito de brasileiro, eles eram africanos, eles não tinham direito, e ficavam presos na senzala. Mas mesmo que eles estivessem soltos, e mesmo que fossem filhos já nascidos no Brasil, não iam ter direito à educação, porque essa lei proibia. O simples fato de você ser preto te proibia de estudar. Mas é só isso? Claro que não. Em 1850, eles fizeram a Lei de Terras. A Lei de Terras foi o seguinte: todas as terras eram propriedades do imperador. E o imperador fazia o que ele bem queria. Então, normalmente, uma pessoa ia lá, ocupava uma área que não era de ninguém, se não era de ninguém, é do imperador. E depois ele falava, olha, eu estou ocupando essa área. O imperador ia lá e dava o título, porque era de graça para ele, ele não comprou aquela terra. A partir de 1850, não. Você só poderia ser o dono da terra se você tivesse comprado de alguém. Se você não tivesse o título, você não era o dono. Então isso foi a senha para todos os quilombos serem considerados ilegais e o exército entrar arrasando, entrar para matar. Então você já tinha proibido os pretos de estudar e já tinha proibido os negros pretos de ter terra, de poder gerar uma economia própria. Mas ainda fica pior, porque em 1881 veio a Lei Saraiva. O que a Lei Saraiva fez? Proibiu o analfabeto de votar. Veja, para ter direito a voto, você tinha que ser alfabetizado e tinha que ter renda. O voto era censitário. Então o preto estava proibido de estudar e o preto não podia mais ter acesso à terra.
E para votar você tinha que ser alfabetizado e ter terra. Então era o golpe perfeito. Quando é que os pretos iam tomar o poder nesse país? Nunca. Nunca ia formar uma classe média negra que pudesse tomar o poder, porque eles não podiam estudar e eles não podiam ter acesso à terra. Mas depois, o golpe final foi: agora que essa escravidão vai ter que acabar mesmo, já que já acabou na América Latina inteira, já que essa gente agora não trabalha, eu vou deixar eles para morrer e eu substituo com mão de obra europeia. Eu vou trazer imigrantes europeus, eles vão trabalhar aqui, para eles eu vou dar terra, para eles eu vou dar escola, eu vou pagar as passagens de segunda ou de terceira classe, eu vou levar para uma colônia, para um assentamento, eu vou exigir que trate eles bem, porque eles precisam vir em grande quantidade para cá, porque eu quero clarear o Brasil, eu vou deixar muita gente entregue à própria sorte aí, e vai, que leve um século, mas o Brasil vai ser um país branco, eu vou me livrar dessa gente indesejável. Gente, é isso que a família dele fez. Se nós temos um problema racial no Brasil, não existem raças, somos todos humanos. Biologicamente, sim, mas socialmente falando, antropologicamente falando, a gente sabe que as pessoas são tratadas diferente, né? As pessoas são. Os índios até hoje estão sofrendo um genocídio por parte desse governo. Porque se ele fala que não existe Covid, que existe uma gripezinha, essa gripezinha está arrasando as comunidades indígenas, porque ele não liga, ele não está nem aí. Então, essas pessoas estão sendo destratadas por causa da pele, né? Porque são olhadas diferentes porque pertencem a um grupo indígena. O Weintraub diz que para ele não existem grupos indígenas, né? Então, esse governo, ele trata as pessoas diferente. Ele trata. Então, socialmente existem raças, apesar de não existir biologicamente. E a família dele, embora esse Dom Bertrand não saiba, é a causadora disso tudo, porque eles ficaram com medo de um dia perderem os próprios privilégios. Privilégios dos quais eles desfrutam até hoje, porque faz 130 anos que nós não temos mais uma família imperial e ele ainda está vivendo do sobrenome. Ele só tem esse cargo no Itamaraty porque ele é Orleans e Bragança. Então ele até hoje está vivendo do privilégio que vem do tempo do Império. Um privilégio que os ascendentes dele fizeram de tudo para não perder. Prejudicaram quem criou esse país nas costas, quem deu a vida, quem construiu tudo isso, para que nunca perdessem os privilégios. E ele até hoje vive desse privilégio, e ele vem dizer que o Brasil não tem um problema racial. Do ponto de vista dele, talvez não, porque do ponto de vista dele, tá bom, tá ótimo. Ele tá lá no Itamaraty só por causa do sobrenome. Então, para ele não tem que pensar nisso, né? A polícia não para ele não tem dificuldade quando ele vai em qualquer lugar, não tem um segurança colado nele, para ele não tem problema racial. Incrível, né? Uma pessoa dessa em 2020 se coloca como Sua Alteza Imperial Real Dom Orleans de Bragança, num país que é uma república há 130 anos, e vem dizer que o Brasil não tem problema racial, sendo que qualquer problema racial desse país começou na família dele. A família dele é responsável pelo começo de tudo isso que acontece até hoje. Tá certo? Então, só queria mandar esse recado para o seu Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que ele deveria se olhar no espelho quando ele fala que o Brasil não tem um problema racial e ver o que a família dele fez nesse país. Como que a família dele construiu a riqueza desse país. Com o suor de quem eles construíram a riqueza desse país e com a morte de quem eles construíram a riqueza desse país. Tá certo, meu povo? Então é isso, por aqui eu paro. Agora no final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecimento a eles. Fechado? Um grande abraço para vocês e eu já fui!